Dando continuidade aos nossos ensinos e às nossas reflexões, essa é a terceira parte então da mensagem que fala, que pensa como superar o orgulho que é produzido em nós pela rejeição. Eu penso que Lucas, no capítulo 13, que antecede aquele texto que nós lemos sobre se assentar nos primeiros lugares, mas se assentar nos últimos lugares, como for chamado ao casamento, ainda dentro desse contexto da rejeição, que eu expliquei anteriormente, nós encontramos uma parábola de Jesus que fala o seguinte: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Bem, eu quero pensar aqui sobre a necessidade que temos, quando nos deparamos com uma rejeição, a encontrar o real motivo e a nossa vulnerabilidade. Qual é o ponto fraco da coisa, o X da questão, o que imprime em mim a necessidade de ser aceito, e o que faz doer em mim quando eu não sou aceito, quando eu não ocupo o lugar de destaque, quando eu não ocupo a primazia, as primeiras cadeiras, quando eu não ocupo a aceitação do outro, seja isso nas nossos primeiros elos, né, de relacionamento, são os nossos pais, seja o nosso cônjuge, seja com os nossos filhos, enfim, quando eu não me sinto aceito e isso dói demais em mim, existe uma vulnerabilidade, existe um ponto fraco aí, e eu quero que você pense comigo sobre esse assunto a partir desse texto. Permita-me falar ao seu coração e pensar aqui nessa parábola. Nós temos aqui um viticultor, nós temos aqui alguém que tem uma vinha, e no meio dessa vinha nós temos aqui uma figueira, ok? Então nós temos a vinha cheia de pé de uva, né? E nós temos aqui então uma figueira. E 3 anos o dono dessa vinha, ele vai até essa figueira e ele não encontra nela os frutos. E isso está dentro de um contexto de rejeição. Eu quero te explicar um pouco mais sobre esse contexto agora num sentido mais amplo, tá? Então, a rejeição que está sendo descrita por Lucas, esse ensino está sobre a rejeição, a luz de rejeição. Quero te levar num caminho maior agora. Quero que você pense que nós estamos saindo de um período que é chamado intertestamentário, interbíblico, em que nesse período o povo está sendo rejeitado, o povo judeu está sendo rejeitado por Deus, e por isso ele é levado para cativeiro da Babilônia. O que antecede essa rejeição é um cativeiro babilônico em decorrência das desobediências, ou seja, da autossuficiência do povo de Israel, da constante desobediência, mostrando assim uma autossuficiência, um autogoverno que se via, um povo que se via assim, eu vou viver segundo os meus padrões, segundo os meus conceitos, segundo os meus governantes, e pouco me importa a opinião de Deus. E Deus havia prometido que se o povo voltasse a ter esse tipo de conduta e prática de pecados, de autossuficiência, de arrogância, ele seria levado cativo mais uma vez. Deus tira o povo do cativeiro do Egito, com Moisés, e o povo volta a ter a mesma conduta pecaminosa, e então Deus permite, se afasta
cessa a comunicação, sabe quando a gente para de falar com alguém? É porque a gente está rejeitando aquela pessoa. Quando a gente diminui muitas vezes o contato, a comunicação, é muito fácil para quem está sendo rejeitado entender que o outro não conversa mais comigo, o outro não quer muito papo comigo. E então Deus permite o povo ser levado para o cativeiro babilônico, permite ele passar por um cativeiro medo-persa, um cativeiro de domínio agora grego. Isso eu estou falando ao longo da história, né? A história vai se seguindo, então vem o Império Romano. E Jesus está vivendo num tempo em que o Senhor estava em silêncio, que é considerado um período intertestamentário, um período de silêncio, né, do Senhor para com Israel. Então Deus estava rejeitando aquele povo que era tratado como filho, aquele povo que era tratado como herança do Senhor, tratado como o querido povo do Senhor, como uma nação santa, uma nação sacerdotal. Deus então estava calado. E um elo entre o Velho Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento aparece em cena, quando João Batista aparece no cenário de Israel, batizando e pregando o arrependimento ao povo. E nesse momento Jesus também aparece. E nesse cenário de rejeição da nação de Israel por causa do pecado e a permissão de Israel, então, viver sendo dominada por outros impérios, aparece Jesus, né, nesse contexto, né, de rejeição da parte de Deus. E ele se apresenta a Jesus, a João Batista, e ele é batizado. E naquele momento, Deus brada do céu dizendo que este é o meu filho amado. Perceba, artigo definido, o meu filho amado. E todas as vezes que um pai ele demonstra o amor por um filho específico e rejeita outros, começa a se desenvolver no rejeitado uma raiva para com o pai e uma raiva para com o irmão que está sendo aceito. Isso é fato, irmão. Então, Israel, o povo de Israel, a religião daqueles dias, está vendo e presenciando que Jesus é amado por Deus, que ele tem as palavras de vida eterna, que ele tem a interpretação correta, porque ele está ouvindo do Pai a interpretação correta, ele tem aprendido de seu Pai a interpretação correta, ele está ensinando, e os olhos daqueles que estão vendo Jesus, os ouvidos que estão ouvindo, estão impressionados com a autoridade com que ele fala, e despertando assim então nos outros filhos que tinham a função de ensinar, de instruir, despertando assim inveja nos religiosos daqueles dias. Então Jesus lança essa parábola em meio a esse contexto todo, sabe? Ele ensina que um dono da vinha, vamos botar Israel, Deus está vindo até Israel, sabe? Ano após ano, procurar o fruto correto, mas ali tem olha só que alegoria, né? Olha só essa parábola, essa ilustração, que tem nós temos aqui videiras, né? Muitas videiras, e no meio nós temos uma figueira, que está tendo, ou seja, primeiro, ela está no meio de videiras, e enfim, cada planta dá o seu fruto, conforme a sua natureza. E muitas vezes a gente vê gente que não dá fruto, porque ele está no meio de gente que é diferente dele, que ele quer produzir o mesmo fruto que aquela pessoa produz. E, na verdade, ela tem uma natureza que é para produzir o seu próprio fruto, mas ela quer copiar o fruto do outro, logo ela fica estéril, não produz nada. É o primeiro pensamento. Ela só tem uma aparência, mas não tem uma produção, porque ela quer andar no meio de gente que não tem a ver com sua natureza. Então, quando nós passamos a ser rejeitados, é porque muitas vezes nós estamos andando no meio de gente que a gente não deveria andar, e tentando produzir um fruto que não é da nossa natureza. Eu quero lembrar a você o seguinte: Jesus, ele tem duas naturezas, uma humana e uma divina, e ele coloca em evidência essa natureza divina dele, produz frutos espirituais. Ele não produz só a natureza humana, os frutos humanos, ainda que Lucas
está analisando ele por um aspecto, agora nesse evangelho que nós estamos lendo, por um aspecto humano, e descrevendo ele como o filho do homem, o homem perfeito, e observando as suas relações para com todos os homens e observando a sua perfeição enquanto homem. Então ele tem produção de frutos humanos perfeitos, e assim ele também tem outra natureza, ele produz frutos espirituais perfeitos, entende? Então, quando nós não entendemos que nós temos duas naturezas, a minha natureza humana só passa a produzir o que é humano. A minha natureza divina não produz o fruto espiritual. Ah, meu irmão, é porque você talvez ainda não tenha pensado que você é templo do Espírito Santo, que você é casa de Deus, que você é morada de Deus, que Deus está em você, sabe? O Espírito Santo, como nós cantamos nos nossos corinhos, se move em você. E a Bíblia fala sobre a produção de frutos do Espírito. Então, Deus espera encontrar em mim e em você frutos tanto humanos e frutos também espirituais, porque nós temos duas naturezas. Só que parece que essa natureza do Espírito que está em nós fica sem produção, e passa ano após ano, nós não geramos frutos de arrependimento, não geramos frutos do Espírito, e ano após ano Deus olha para nós e tem uma expectativa que nós gerarmos alguma coisa, mas nós estamos no meio de gente que está produzindo fruto e nós só temos uma folhagem, só temos uma aparência, mas quando busca-se o fruto de fato do Espírito não se encontra. Então, essa parábola faz com que eu encontre a vulnerabilidade do homem, que quer ser aceito por uma aparência, mas Deus está olhando para nós, querendo colher os frutos, as atitudes, sabe? Aquilo que é de fato verdadeiro. Então, essa parábola, eu quero levar você para mais longe. Gênesis capítulo 3, verso 7, diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, colheram folhas de figueira e fizeram para si tangas. Né? Adão e Eva, após o pecado, Adão vai lá, pega figueira e tampa as suas vergonhas. Porque o homem, perceba que o ensino da figueira na Bíblia tem a ver com uma vestimenta externa, e Deus, na verdade, está procurando um fruto interno de arrependimento, e o homem está querendo se apresentar com coberturas, com aparência, sabe? Quando na verdade o homem está com vergonha, o homem está com erro e se apresenta para Deus para conversar logo após o pecado, cobrindo as suas vergonhas, entende? Então essa coisa do cobrir-se, de ter um comportamento ou uma obra que é externa, que possa ser visual, não engana Deus. E Deus, nesse momento, após conversar com Adão e Eva, ele tira essa tanga deles e veste eles de peles de um animal, um vestimento de peles, ou seja, um inocente é sacrificado para que a vergonha do homem seja coberta. Isso já diz muita coisa a nós, porque o Cordeiro de Deus foi morto para que as nossas vergonhas, as nossas mentiras, as nossas obras da carne, nossos tantos pecados que eu poderia passar a noite toda, aqui o dia todo, falando sobre eles, são muitos, sobre os meus, sobre os seus. Então nós somos cobertos pelo sacrifício de um inocente, e somente Deus pode nos cobrir das nossas vergonhas, e por meio de um inocente que morre para que sejamos cobertos das nossas vergonhas. Então eu preciso encontrar a minha vulnerabilidade. Ou seja, eu fico às vezes camuflando o meu problema. A minha aceitação não pode ser apenas externa, tem que ser interna. Eu tenho que produzir algo interno dentro de mim para que o outro me aceite, para que eu seja verdadeiro, sabe? Para que Deus me aceite. Eu preciso ser de verdade, ainda que eu tenha todas as falhas. O amor me ama. O amor vai me amar, quem me ama me amará, porque o amor não está baseado só nas coisas certas. O amor escolhe amar e perdoa as falhas, as negligências, principalmente quando você pede perdão. Então peça perdão a Deus, porque Deus te ama. Permita que Deus te cubra de justiça e que Deus te enxergue por meio desse sacrifício e as nossas vergonhas sejam tapadas pelo sacrifício de Jesus Cristo. Aprenda a encontrar a sua vulnerabilidade, que continuamente quer ser aceito
por coisas que você faz. Então a saída não é agradar a todos para ser aceito. A saída é ser de verdade. Deixa eu falar com você de coração para coração.